Olá, pessoal. Em relação à pandemia do Covid, uma coisa que já vem chamando atenção, mas chamou mais ainda atenção no mês de maio, é um fenômeno que a gente chama de rejuvenescimento da pandemia. Isso quer dizer o seguinte, que a pandemia ela está atingindo e matando os pacientes, principalmente pacientes mais jovens. Então, quando a gente leva em conta as curvas de mortalidade entre os pacientes maiores e menores de 60 anos, até o mês de maio, os pacientes maiores de 60 anos eram os pacientes que mais morriam. Em maio, isso se inverteu. Em maio, a curva dos pacientes menores de 60 anos aumentou e no mês de maio, os pacientes menores de 60 anos tiveram uma mortalidade maior do que os maiores de 60 anos. Então, isso é uma mudança em relação à pandemia que a gente já vinha observando que estava acontecendo, mas o mês de maio foi um mês chave aí onde a gente viu isso realmente acontecer, ou seja, pacientes mais jovens morrendo por causa da pandemia. E por que que isso aconteceu? São principalmente dois fatores. O primeiro fator é que a população mais velha, né, os idosos, eles passaram a ser vacinados. Então, o Programa Nacional de Imunização começou vacinando os pacientes mais idosos e eles passaram aí pela campanha vacinal e começaram a ser vacinados. Então, isso pode ser um dos fatores que explica a menor mortalidade nesses pacientes. Mas, por outro lado, a gente tem um outro fator muito importante, que é a prevalência aumentada em território nacional da variante Gama. A variante Gama é como a Organização Mundial da Saúde começou a chamar a variante amazônica. Então, a variante amazônica, ou a P1, agora ela é conhecida como variante Gama. Algumas pesquisas a gente já viu saindo por mapeamento genético do vírus, né? Os vírus, as pessoas que são atingidas pelo Covid fazem mapeamento genético, que é um exame que a gente não faz, não é um exame que a gente pede frequentemente, mas a gente já vê que a prevalência dessa variante Gama, né, a P1 ou a variante amazônica no Brasil, ela já chega a 90% dos casos. E o que muda? A gente sabe que essa variante, ela atinge pessoas mais jovens. Então ela tem preferência por indivíduos mais jovens. E ela cursa com uma viremia, ou seja, com uma quantidade de vírus no organismo maior do que a gente via no Covid tradicional. Então, com isso, ela aumenta a mortalidade desses pacientes. Os pacientes eles apresentam maior chance de ter uma quantidade grande de vírus, isso leva a mais inflamação e a falência dos órgãos e aumenta a mortalidade. Então, essa é a diferença que a gente viu na pandemia a partir do mês de maio. Os pacientes mais jovens estão morrendo. E eu não explico isso apenas pela vacinação, porque apesar da vacinação, o vírus ele não tinha tanta predileção por pacientes mais jovens, igual a gente está vendo agora. Então isso a gente explica também pela variante Gama. E como paciente, e a variante Gama, ela também muda um pouco como a doença se comporta nos pacientes. O que a gente via com o Covid tradicional, né? O indivíduo era um indivíduo mais idoso, ele pegava o vírus, aí pelo sexto, sétimo dia a gente via um auge inflamatório, e lá pelo décimo segundo dia, teoricamente, o paciente já tinha passado pela doença. A parte inflamatória pior já tinha passado e o paciente já entrava numa fase de recuperação. Com essa variante nova, a coisa é um pouco diferente. O que a gente está vendo é o paciente ele se contamina, ele começa a ter um aumento de atividade inflamatória lá pelo 8º dia de doença, sendo que entre o 10º e 12º a gente está vendo um pico de atividade inflamatória. Então o tempo que o paciente, o tempo de doença é um tempo mais alargado. E o que é importante a gente fazer nesses pacientes, né? É a gente prever como essa doença vai se comportar. Então, se eu tenho um paciente
que ele tem aí um quadro moderado a grave, ele vai precisar de internação, ele vai precisar ficar no hospital. Mas se eu tenho um paciente com um quadro leve, é muito importante eu tentar entender se esse paciente com um quadro leve ele vai complicar ou não. Porque o paciente é mais jovem, o tipo de vírus ele tem um sistema imunológico melhor do que de um paciente idoso e ele demora mais para acontecer esse tipo de complicação. Então, o vírus demora mais para entrar no seu pico de processo inflamatório. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente muito de perto. E como que a gente acompanha esse paciente? Primeiro de tudo, a gente tenta prever se essa doença está piorando ou não. O principal fator clínico que a gente tem do paciente ele estando em casa é a medição de saturação. Quando a gente consegue ter o que o paciente meça a saturação, é um parâmetro clínico muito importante. Então, se a gente percebe que o paciente vinha com saturações muito boas e de repente as saturações começam a cair, então esse já é um fator que a gente precisa orientar o paciente a procurar o serviço hospitalar, o serviço de emergência. Como eu já falei em outros vídeos, o número que a gente mais chama atenção para a grande maioria dos pacientes é 92. Então o paciente, a partir do momento que a saturação baixa para 92, a nossa orientação é procurar o serviço de emergência. E para a gente conseguir acompanhar isso, o ideal é que o paciente tenha em casa um medidor de saturação. Se isso não for possível, então qualquer tipo de falta de ar ou de piora de falta de ar, o paciente realmente precisa procurar o serviço de emergência. Mas se você consegue ter um medidor de saturação, é um parâmetro clínico muito importante para a gente poder manter o paciente em casa com mais tranquilidade. E a outra coisa que é importante fazer nesses pacientes é fazer exames de sangue de rotina. Então a gente procura nos exames de sangue elementos que podem mostrar para a gente uma piora do processo inflamatório. Então o paciente que ele consegue fazer exames de sangue, ele a gente consegue prever se a doença está piorando ou não pelo exame de sangue. E como que a gente vai procurar isso? A gente vai procurar principalmente as proteínas de prova inflamatória. Então, é o PCR, né, que é proteína C reativa, e o VHS, que é velocidade de hemossedimentação. Dessas duas, a mais importante realmente é o PCR. Então, se a gente pega um paciente que ele começou a doença com PCR mais baixo, e depois, no decorrer dos dias, esse PCR começa a subir demais, então isso é um sinal de aumento de atividade inflamatória e é um sinal de que a doença está piorando. Então, observar essas provas inflamatórias é o principal sinal de que a gente tem que a doença pode estar piorando antes do paciente se apresentar essa piora clínica, entendeu? E o número de leucócitos? O número de leucócitos, ele perde um pouco, o número de leucócitos quer dizer o número de glóbulos brancos, né? Na maioria das doenças os glóbulos brancos sobem, mas quando a gente está lidando com uma doença viral, normalmente o paciente cursa com diminuição dos glóbulos brancos, então a gente perde um pouco o parâmetro dos glóbulos brancos como um marcador de piora de doença, então a gente não leva muito em conta os glóbulos brancos. A gente vai levar em conta essas proteínas inflamatórias, né? Como eu disse, proteína C reativa e velocidade de hemossedimentação, PCR e VHS. Outras coisas que a gente pode levar em conta é a creatinina, que mostra a função renal. Se o paciente está tendo algum aumento de creatinina, isso é um mau fator, é um fator também de piora. E o dímero D. O dímero D é um exame também inespecífico que ele pode indicar tanto atividade inflamatória como pode indicar trombose. Então, a gente pede o dímero D e o dímero D subindo muito pode falar a favor de algum processo de trombose acontecendo, embora a gente não possa, em quadros inflamatórios, esse dímero D também aumenta. Se a gente conseguir prever essas pioras nos casos leves e intervir no paciente
num tempo hábil, a gente faz com que o prognóstico desse paciente melhore. Se a gente conseguir internar esse paciente, começar corticoide, começar anticoagulante, começar com oxigênio, começar com fisioterapia, aí a chance de ele evoluir para um quadro grave diminui. Então, o segredo que a gente está vendo em como lidar com a variante gama, a variante P1, nos casos leves, é ter esses fatores que fazem a gente prever se esse paciente vai estar ou não, se esse paciente vai estar tendo piora da doença ou não, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente seguir esses pacientes de perto. É isso que eu faço com meus pacientes. Eu sigo eles de perto, eu peço exames laboratoriais aí a cada 2, 3 dias. E se eu vejo que o paciente tem alguma queda de saturação, eu acabo fazendo uma tomografia também para ter uma ideia de como está a inflamação pulmonar. E outra coisa importante é o seguinte, quando a gente pega essa variante P2, onde o processo inflamatório ele é mais arrastado, ele demora mais tempo, se a gente pega um paciente que está logo no começo e a gente já sabe que não é para fazer isso, e entra de forma inadvertida com corticoide para esse paciente, a gente vai arrastar ainda mais o quadro e o paciente vai ter um processo inflamatório que seria no 10º dia, a gente está vendo acontecer lá para o 12º, às vezes 13º. Então, por isso que a gente não entra com corticoide para esses pacientes, ainda mais para esses pacientes quando eles não precisam de assistência ventilatória, ainda mais no momento muito precoce. Se a gente entra no momento muito precoce, a gente sabe também que uma dos efeitos colaterais do corticoide é diminuir a atividade do sistema imunológico. Então, a gente entra com um corticoide muito precoce, o paciente não vai ter ação em cima da inflamação, porque a inflamação vai acontecer mais tardiamente nessa variante. Ao mesmo tempo, o paciente, a partir de uns dias, ele começa a ter uma queda da atividade imunológica. Então, facilita o aparecimento de infecções bacterianas secundárias. Então, o paciente começa com uma doença viral e ele pode depois ter uma pneumonia bacteriana, uma infecção bacteriana grave, por ter feito uso do corticoide antes da hora. Então, converse com o seu médico. É muito importante que o médico siga hoje as recomendações do que a Associação Médica Brasileira fala, do que a Sociedade Brasileira de Infectologia fala, do que o CDC americano fala, do que a Associação Médica Europeia fala, de segurar o corticoide para quando o paciente precisa de assistência ventilatória e não entrar com o corticoide muito precocemente. Quando o paciente entra com o corticoide de forma precoce, a gente sabe que o paciente tem uma morbimortalidade maior, que é o que algumas pesquisas já demonstraram. Muito obrigado por me acompanhar. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem ou colocar aqui no vídeo que eu estou à disposição.